Fala, povo lindo e abençoado, sejam bem-vindos ao nosso canal. O tema de hoje é um tema super polêmico e com certeza vai incomodar muito o defensor da teologia da prosperidade, cujo versículo preferido deles é o famoso Malaquias 3:8 até o 10, que diz: roubará o homem a Deus? E logo em seguida vem a pergunta: em que te roubamos? A resposta: nos dízimos e nas ofertas alçadas, responde Deus em Malaquias. Então o texto diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. E o final diz: com maldição sois amaldiçoados. Quantas vezes você ouviu pregadores falando que se você não der o dízimo, você é ladrão, e ladrão não vai para o céu? Quantas vezes você entregou os dízimos com medo da maldição? Com certeza várias vezes. João 8,32 diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas afinal de contas, quem estava roubando a Deus? Será que era o povo? E com relação à maldição, por acaso existe maldição para quem está em Cristo Jesus? Hoje eu vou te contar o que nenhum pastor ou líder religioso teve coragem de te contar. É isso mesmo. Então, aproveite, senta o dedo no like aí, e você que ainda não está inscrito no nosso canal, clica em inscrever-se aqui embaixo e ative o sininho, ok? Olá, eu sou o pastor Adilson e o meu compromisso é com a verdade. Eu não sei se você percebeu, mas toda vez que é usado o texto de Malaquias para falar de dízimos e ofertas, sempre começam no famoso versículo 8, roubará o homem a Deus. Eu sempre gosto de frisar que um texto fora de contexto ele vira um pretexto. Para o quê? Para o pregador falar o que ele quiser. E hoje iremos analisar o contexto bíblico, que começa no versículo 2 e vai até o versículo 5, que diz assim: mas quem suportará o dia da vinda do Senhor? A quem subsistirá quando ele aparecer? Pois será como fogo fundidor e como sabão do lavandeiro. Assentar-se-á como fundidor, purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e com prata, até que tragam ao Senhor ofertas em justiça. Então a oferta de Judá e Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos tempos antigos e como nos primeiros anos. E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente e principalmente contra os que defraudam o trabalhador em seu salário, que defraudam a viúva, o órfão e pervertem o dinheiro do estrangeiro e não temem ao Senhor. Malaquias capítulo 3. Você reparou que no versículo 2 o texto diz que o Senhor virá como fogo fundidor. Por quê? Para queimar as impurezas, e como sabão dos lavandeiros, para lavar toda a sujeira dos filhos de Levi. Ou seja, o texto de Malaquias ele é direcionado aos filhos de Levi, também conhecidos como sacerdotes levitas. O texto diz: até que tragam ao Senhor ofertas em justiça. Reparou? Versículo 5 diz que Deus chegaria até os sacerdotes levitas em juízo, porque eles estavam defraudando o trabalhador, o pobre, o órfão, a viúva e o estrangeiro. Esse versículo se contextualiza com Deuteronômio 14:29, que diz que o dízimo e ofertas não era só para os levitas, para os sacerdotes, mas também para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Porém, a parte que cabia aos menos favorecidos não estava chegando até eles, pois estava sendo desviado. Em 1 Samuel 2,12 fala do crime dos filhos de Eli, que seria o crime de roubar a Deus. Eles estavam metendo a mão nas coisas de Deus ali, e geralmente é ensinado nas igrejas o quê? Que é o povo que estava roubando a Deus. Mas se a gente começar a analisar o contexto bíblico, a gente vai entender que quem estava roubando a Deus não era o povo, era o sacerdote.
Então a palavra diz que Eli era sumo sacerdote de Israel. Seus filhos Ofni e Finéias, eles auxiliavam no ofício sacerdotal. Eles eram, vamos dizer assim, os responsáveis por receber os dízimos e as ofertas que eram entregues no templo, e também pelos sacrifícios. Porém, eles eram chamados filhos de Belial, ou seja, eles eram rebeldes que não obedeciam ao seu pai e agiam por conta própria. Quando o povo trazia animais para serem sacrificados, eles pegavam a melhor parte do sacrifício para eles. Sempre que era oferecido um sacrifício, o que eles faziam? Eles vinham com um garfo de 3 pontas ou 3 dentes, como queiram. Eles espetavam para si a melhor parte de acordo com as leis de Deus. E Deuteronômio fala que, no capítulo 18, versículo 23, que a parte que cabia para eles era a espádua, a queixada e o bucho. Porém, eles queriam a picanha, o contrafilé, a alcatra, a maminha. Não pense que eles eram coitadinhos, coitadinho, Deus estava dando a pior parte para eles. Não, Deus não estava dando o que não prestava, porque no versículo 4 dizia que eles também teriam direito às primícias do trigo, às primícias do vinho e do azeite, como também a lã das ovelhas. Só que o que aconteceu? O povo percebeu que a parte que eles estavam entregando para Deus, para ser oferecida ali no sacrifício, estava sendo roubado pelos sacerdotes. Então o que acontece? Eles começaram a diminuir as contribuições dos dízimos e ofertas. Isso explica o fato de o povo em nossos dias não querer contribuir com dízimos e com as ofertas. Qualquer semelhança com o passado não é mera coincidência, e sim a história se repetindo, pois os líderes de grandes ministérios, eles levam a vida de reis, com mansões, casas de praia, fazendas, jatinhos, iates e carros importados, enquanto que o povo passa necessidades. Estão lembrados do famoso texto de Malaquias 3:8? Roubará o homem a Deus? Então, a Bíblia fala em Deuteronômio 14:27 que as pessoas que serviam o altar, eles não tinham propriedade nenhuma, nem herança nenhuma, ou seja, eles estariam no mesmo nível do pobre, do órfão e das viúvas. Eli, que era sumo sacerdote, ele assistia tudo que os filhos estavam fazendo sem repreender. Os seus filhos ele não repreendia de maneira correta. Então quando ele resolveu repreendê-los, já era tarde demais. Por quê? Porque Deus já tinha se afastado daquele lugar, pois ele só os repreendeu devido aos comentários do povo. Ou seja, não foi porque ele tinha que repreender. Ele amava demais os seus filhos, porém ele não os exortava. Só foi exortar quando ele viu que o povo começou a falar, começou a murmurar, então ele resolveu tomar uma atitude. Então o que acontece? Os 2 filhos de Eli morreram no mesmo dia, não ficou impune. E Eli, quando soube que os filhos haviam morrido, ele caiu da cadeira, diz a palavra do Senhor, e quebrou o pescoço e também morreu. Com isso, Deus se afastou do templo, e os filisteus entraram lá e tomaram a Arca da Aliança e acabaram levando. Agora uma pergunta que eu faço: qualquer um que tocasse a Arca do Senhor não morreria? Morria. Agora por que os filisteus não morreram? É muito simples, porque Deus já não estava mais naquele lugar, Deus já não estava mais na arca, porque eles estavam roubando a Deus, eles estavam metendo a mão nos dízimos, metendo a mão nas ofertas. O outro versículo que a gente pode citar também encontra-se lá no livro de Neemias. Cabe salientar que Neemias era contemporâneo de Malaquias. O texto fala que Eliasibe era sacerdote e ele se aparentou com Tobias e Sambalate fazendo um puxadinho na casa do tesouro, que era tipo um grande galpão onde eram armazenados os dízimos e as ofertas que entravam ali no templo. E ele desviava para uma recâmara para favorecer quem? Seus parentes que haviam casado com esses 2 maus elementos, Tobias e Sambalate, que eram inimigos do povo de Deus. Para finalizar, vamos analisar mais um versículo bíblico em Malaquias, no versículo 8. Olha só, quando é feita a pergunta, em que me roubais? A resposta é, nos dízimos e nas ofertas alçadas. Primeiramente, precisamos entender o que é uma oferta alçada. A própria Bíblia explica em Êxodo capítulo 35, versículo 5. Tomai de entre vós uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntariamente disposto,
trará por oferta alçada ao Senhor ouro, prata e bronze. Ou seja, oferta alçada é algo voluntário, é algo que você dá se você quiser, é algo que você dá por amor, é algo que você dá de coração, você não é obrigado para dar. Somente pode roubar uma oferta alçada quem recebe essa oferta, no caso, os sacerdotes levitas. Eles recebiam essas ofertas e eles acabavam desviando. Com isso, o direito do pobre, do órfão e da viúva passava batido, eles não entregavam, porque Deuteronômio 14 também falava isso, que eles estariam na mesma situação do pobre, do órfão, da viúva e da necessitada. Eles não teriam propriedade nenhuma nessa terra, eles não seriam ricos, não seriam milionários, nada disso. Mas eles iriam dividir. Então é isso que estava acontecendo. Essa porção não estava chegando até os menos favorecidos. Eles estavam desviando. Então você observou. 2 exemplos eu citei. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias. Eles estavam metendo a mão, pegando a melhor parte para eles. O pai estava vendo tudo, não fazia nada, não repreendia nada. O que aconteceu? O povo parou de contribuir. O povo já não estava levando mais os dízimos e as ofertas, porque eles sabiam que a parte que era para Deus era o homem que estava metendo a mão. Então é o que estava acontecendo. O sacerdote Eliasib também acabou repetindo a mesma coisa. Se aparentou com Tobias e Sambalate, ou seja, suas netas acabaram se casando com esses homens, que eram inimigos declarados do povo de Deus. Você deve estar lembrado lá no comecinho do livro de Neemias, capítulo 1, que fala da reconstrução de Jerusalém. E eles foram os que se oporam a essa construção, tentando retardar para que eles não reconstruíssem a cidade de Jerusalém. Aí, no final das contas, acabaram casando, com a descendência ali do sacerdote Eliasib. E ele, para favorecer os seus parentes, ele fez uma recâmara na casa do tesouro, ou seja, fez um puxadinho, e ali ele desviava os dízimos e desviava as ofertas. Com isso, todos os levitas, as pessoas que serviam no templo, faziam os serviços braçais, serviço pesado, eles começaram a não querer trabalhar mais, porque a parte que cabia a eles estava sendo desviada. Então, quem estava roubando a Deus não era o povo, eram os sacerdotes. Porque lá no comecinho de Malaquias, isso já fica muito bem claro. Deus ia purificá-los com o fogo purificador, fogo consumidor, ia purificar para arrancar todas as impurezas, ia lavar com o sabão dos lavandeiros, até que eles trouxessem para o templo as ofertas em justiça, ou seja, aquilo que estava sendo desviado, até que eles trouxessem de volta, Deus iria fazer o processo de purificação. Então, o que estava acontecendo é isso. Agora você já conhece a verdade. Se você contribui com a obra, não contribua por medo de maldição, que alguém está falando de maldição para você, porque afinal de contas, Gálatas 3,13 fala que Cristo nos resgatou da maldição, se fazendo maldição em nosso lugar. Então, não existe condenação nenhuma para quem está em Cristo Jesus. Está lá em Romanos capítulo 8. Mas a palavra fala que a alma generosa, essa prosperará. Contribua por amor, porque você é grato a Deus, porque é Deus que tem abençoado a tua vida, porque tudo que você tem, ele vem das mãos do Senhor. Dê realmente por amor, você sabe que realmente que a obra precisa, a obra é necessitada. Eu tenho certeza que existem hoje em dia muitas igrejas sérias, muitos líderes sérios, que nem precisam ficar pegando dinheiro nenhum. Eles vivem, eles trabalham por conta própria. Eles têm seus empregos seculares, não depende de igreja. E todo dízimo, toda oferta que entra ali, eles usam na obra do Senhor. Mas contribua com amor, porque a palavra fala que Deus ama aquele que dá com alegria. Não vai querer dar com medo de maldição, mas com alegria, que Deus vai se agradar muito de você, pode ter certeza disso. Amém? Essa é a palavra para você. E que Deus abençoe grandemente a sua vida e até uma próxima, se Deus quiser.